o Evangelho de acordo com o que a gente acaba de falar. Deus prometia salvação para o mundo. E essa salvação viria do trono de Davi. E ele vai cumprir. Veja a palavra de Deus hoje. Jacó gerou José, a esposa de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi. Olha a descendência, chegando já até Jesus, da promessa que Deus fez lá atrás. Ele não esquece do que ele cumpre. Mas a gente esquece do que Deus nos promete, mas ele não esquece. José, filho de Davi. Deus sabia com quem estava falando. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. E essa é uma palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Francisca Adriana, ele promete e cumpre, minha irmã. Não tenha dúvida disso. Então veja, primeiro a gente entende que Jesus veio de algum lugar. Quando se fala e quando se coloca a descendência de Jesus, de onde ele veio, Zacarias, é para que nós saibamos que quando Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu lá em Isaías que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, tal, e ele está aqui. Quando esse evangelho traz a descendência de Jesus, é para que a gente entenda de que aquilo que Deus fala, ele não esquece, ele cumpre. E ele dizia que na primeira leitura nós entendemos lá atrás, lá em Davi, que ele daria por descendência um grande homem que construiria uma casa para ele. A casa foi construída por Salomão, o primeiro templo de Salomão. O homem que pediu sabedoria a Deus. Será que você tem pedido o que a Deus, hein? Será que é dinheiro? Será que é coisas? Será que é pessoas? Se Jesus chegasse para você hoje e dissesse: o que você quer hoje? O que você pediria? O que você ia pedir a Deus? A palavra diz que Salomão foi indagado ao Senhor, perguntando: o que queres, Salomão? Tudo o que você pedir eu vou lhe dar. E ele disse: meu Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o povo que o Senhor me confiou. E aquela resposta agradou tanto a Deus, que aquele homem teve tudo que vocês imaginarem, Salomão teve, porque ele pediu sabedoria a Deus. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele pediu sabedoria. Então hoje, peça a Deus sabedoria de conduzir a sua casa. Peça a Deus sabedoria para conduzir a sua família. Peça a Deus a sabedoria para fazer aquilo que Ele pede para você. Vá pedindo a Deus sabedoria de como vencer as batalhas que você tem passado. Vai pedindo a Deus sabedoria para passar por estas situações. Vai pedindo a Ele sabedoria. Diz: Senhor, fecha os seus olhos. Senhor, me dê a graça da sabedoria. Eu não quero muito, Senhor, porque se eu não tiver a sabedoria de como conduzir a minha vida, não terei para onde eu ir. Não saberei como fazer. Às vezes nós nos confundimos muito. Às vezes nós nos perdemos porque nós queremos coisas. Mas aquele homem que pediu sabedoria para Deus, ele teve tudo. E ele aprendeu não só a conduzir um povo, mas ele construiu o maior templo. Aquele homem, ele foi um dos homens mais ricos de toda a terra. Porque ele não pediu riqueza ao Senhor, ele pediu sabedoria. Então peça ao Senhor. Diz: Senhor, me dê sabedoria. Dai-me sabedoria para conduzir a minha família. Dai-me sabedoria para conduzir a minha casa. Dai-me sabedoria para conseguir resolver os meus problemas, aqueles problemas que são impostos para mim. Então, Salomão nos ensina isso. E isso é o quê? É promessa de Deus de que ele honraria a descendência de Davi. Mediante essa realidade de que o que ele promete, ele cumpre, a gente vê a
a posteridade do Senhor. A gente olha aqui a genealogia de Jesus, que ele diz que veio de Maria, tinha José como esposo, e o que acontece? A promessa se cumpriu. Mas o que a gente entende? José, seu marido, era justo, era um homem bom, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. A gente falava no videozinho de hoje, muitas vezes Deus nos dá uma missão e a gente quer fugir dela, e a gente quer se afastar dela, e a gente acha que não é para nós, e a gente acha que é melhor não ir. José não deixou Maria por maldade, muito pelo contrário, a palavra está dizendo de forma muito clara, ele era justo, ele era um homem bom, ele deixou Maria para poupá-la. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso jeito não é o jeito de Deus. O que Deus planejou para você muitas vezes não é do seu jeito. José quis poupar Maria. Ele achava que do jeito que ele estava fazendo ia dar certo. Ah, mas não precisa de tudo isso. Não precisa ser tanto de Deus. Posso ser de qualquer jeito. Não. Se eu fizer só uma caridade já está bom. Não. José, ele era justo, ele era bom, ele quis poupar Maria, mas Deus queria mais dele. E eu quero dizer para você que nos escuta, Deus quer mais de você. Deus quer fazer mais na sua vida. Então o que acontece? Ele resolveu fazer do jeito dele. Ele quis resolver aquela situação do jeito dele. E o que a gente começava dizendo nessa pequena partilha era que os nossos passos eram de Deus, que a nossa vida era dele. José quis fazer do jeito dele. E o que acontece? Quando ele pensava em fazer isso, eis que um anjo apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Deus explicou a José. Muitas vezes Deus está explicando para você aquilo que Ele está fazendo na sua vida, que desse mal Ele vai tirar um grande bem, daquela coisa que José não estava entendendo, daquela gravidez que não estava sendo esperada, daquela realidade que José não sabia entender. Deus fala para que você entenda de que Ele sempre tem o melhor. Então ele explicou para José. E muito, como eu acabei de falar, Deus tem muitas vezes explicado para você através de palavras, através de pessoas, através de atitudes, através de muita coisa, e você não tem entendido do que Deus tem falado ao seu coração. A palavra também diz aqui algo que vamos fechar essa partilha. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Todas as vezes, antes da gente encerrar, todas as vezes que se fala, o anjo anunciou, o anjo falou, o anjo foi usado, o anjo na Sagrada Escritura significa Deus que quer se revelar para alguém. Então Deus se revelou para José através da fala do anjo, através do sonho. E quando ele acordou, ele fez tudo conforme o Senhor mandou. E eu quero dizer para você, José mudou os planos dele para viver os planos de Deus. José abriu mão daquilo que era dele, daquilo que ele pensava, daquilo que ele já tinha até decidido para viver o que Deus tinha para ele. Eu quero dizer para você em poucas e sucintas palavras, para terminarmos esta partilha: queira viver aquilo que Deus tem para você. Se for preciso, mude a rota. Se for preciso, faça como José, volte. José já tinha ido embora, ele precisou voltar. Volte para viver o que Deus tem para você, para viver aquilo que Ele sonhou para você. Se você estava com... eu preciso me afastar. Não, você precisa voltar, encontrar Jesus e fazer o que Ele pediu. José voltou e fez tudo o que o anjo lhe ordenou. E fez tudo o que o anjo lhe pediu. Eu quero dizer para você, é hora de fazer a vontade de Deus.